sessão plenária intitula-se Edifícios Sustentáveis. Como moderadora da sessão, contamos com Sandra Olim, membro da direção APA. Como oradores da sessão, temos o prazer de receber Abrão Ribeiro, vice-presidente da Associação de Técnicos de Engenharia Hospitalar Portugueses, com o tema Melhoria de Eficácia Energética em Edifícios Hospitalares. Contamos também com José Shen-Chu, doutorando da Escola Nacional de Saúde Pública, com o tema Sustentabilidade Ambiental em Instituições do SNS. Mário Bernardino, administrador hospitalar. E ainda Nuno Jorge, diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos, ambos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, com o Plano Estratégico para a Sustentabilidade Ambiental. Tem agora a palavra Sandra Olim. Muito boa tarde. Bem-vindos a esta sessão de edifícios sustentáveis no âmbito da 11ª Conferência de Valor da APA, que está dedicada ao tema Hospitais Verdes e Sustentabilidade. É uma conferência que está a decorrer em formato híbrido, presencialmente, temos uma sala muito composta e também virtualmente. Tenho comigo, que aceitaram participar nesta sessão, o engenheiro Abrão Ribeiro, é presidente da ATEP, a Associação Portuguesa que congrega arquitetos e engenheiros da saúde, é diretor da revista Tecno-Hospital, que está em muitas mesas de espera em vários pontos dos hospitais e de outras entidades públicas portuguesas. É também presidente do Conselho de Administração do Somos Ambiente, uma associada do SUS. Temos também o Dr. Mário Bernardino, é administrador hospitalar e assessor do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, e o engenheiro Nuno Jorge, diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos desse mesmo Centro Hospitalar. Aqui mais jovem, o Dr. José Shen-Chu, é médico que está a fazer a sua especialização, o seu internato na especialização de saúde pública e é também doutorando na Escola Nacional de Saúde Pública e vai também dar-nos uma perspectiva da academia nesta abordagem aos edifícios sustentáveis. Eu vou passar desde já, nós estamos com um atraso já significativo em relação ao planeamento inicial. Vou-vos pedir contenção, poderíamos falar disto horas e horas, até numa conferência própria, mas se pudermos ser breves e ver se ainda conseguimos ter no fim algum espaço para questões que possam ser colocadas. Sr. Engenheiro Abrão, faça favor, obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Sandra. Já não ouvi há algum tempo, mas fiquei contente quando me ligou antes de ontem, porque eu conheci o pai da doutora Sandra, que me apercebi há uns anos, Dr. Olim, diretor do CTS em Macau, há 20 e tantos anos que lá estive. E tive o desgosto de saber que, infelizmente, já não está entre nós. Uma pessoa extraordinária, porque nós também vivemos de afetos e de posicionamento dos profissionais, que aqui tem sido falado, das atitudes, da sua dedicação, e era de facto uma homenagem que presto, porque há pessoas que nos marcam na nossa vida profissional e em outras situações. Sr. Engenheiro, isso não se faz. Peço desculpa, Sra. Doutora, mas nós somos de facto também pessoas de afetos e de muita exigência, muita responsabilidade. Eu queria agradecer à doutora Xavier Barreto o convite que fez à ATEP, mas começar por comentar, se me permitem, a intervenção última do professor João Queiroz e Melo, que de facto, sendo um jovem que se está a dedicar de corpo e alma com todas estas forças, interesses e empenhos a questões e o tempo de que dispõe certamente, para além da sua vocação, dedicação, para estudar tão pormenorizadamente estes aspectos. Um homem que vem da ciência, da investigação, da cardiologia de grande intervenção e que se preocupa naturalmente com o ambiente, isso é natural, mas sobretudo com estes aspectos, desde os resíduos até. E eu quero dizer que subscrevo em 99% o que o professor Queiroz de Melo disse. 1% em relação aos outros hospitais, que de facto
há um que parece paradigmático e diferenciado, que poderá ser, mas há tantos outros e tantos serviços que funcionam maravilhosamente, com resultados igualmente demonstráveis, e, portanto, só aí, professor João Queiroz e Melo, é que não poderei subscrever, em abono da verdade. Eu encontrei-me há uns 7 anos com o professor Queiroz e Melo numa iniciativa que fez a API, a Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar, que eu era presidente à altura e que tinha sempre cuidado de dizer, por acidente, porque sendo um engenheiro, a Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar é de médicos, enfermeiros, outros técnicos mais diferenciados naturalmente nesse campo, mas uma situação em que eu colaborava durante anos e estava em desaparecimento, acabei por procurar ajudar a reabilitar. E fizemos um encontro, vou só durar mais 30 segundos, para aí há 7 anos, no Hospital Pediátrico de Coimbra, subordinado ao tema reutilização de dispositivos médicos de uso único. Devo dizer que eu não dominava muito a matéria, naturalmente, estava sensibilizado pela questão dos 6, 7 R's que também já na altura procurávamos praticar na área da gestão de resíduos, e apercebi-me que os resíduos que nos chegavam provindos dos dispositivos de uso único eram imensos. Calculei que fossem muito caros, apercebi-me que eram muito difíceis de tratar no seu tratamento e eliminação, que poluíam, que custariam dinheiro e, de facto, pus pessoas, ou convidei pessoas a falar, algumas pessoas que estão aqui participaram, estou a ver, nesse encontro. E, portanto, a falar, o professor Queiroz e Melo não tem sido na altura convidado porque não sabia que estava na área, mas esteve na assistência e participou ativamente. Mas lembro-me, entre outros, que o professor Manuel Antunes, que defendeu e expôs tudo o que ele reprocessava do uso único e quanto poupava o erário. Para atalhar, e os 30 segundos já passaram, à saída, o diretor do aprisionamento do Hospital da Universidade de Coimbra disse-me: "Ó Brão, epá, aquilo que o professor ali disse, eu poupo 40 mil, não sei quantos, 400 mil, perdão, não sei se era por mês, se era por ano, não importa. Epá, isto é formidável." Bom, eu passado um ano fui à Alemanha, e aí nem sabendo, fui por outras razões, e visitei a Vanguard, que o professor aqui referenciou. E quero dizer que o que vi lá, eu prefiro ser intervencionado com dispositivos remanufaturados, e daí remanufaturados ou reprocessados, tirada a terminologia, a questão é a mesma, do que com dispositivos de uso único originais, vindos da China, ou mesmo da Alemanha, ou do Japão. Porque vi que aquilo, de facto, é uma fábrica onde tem cientistas, onde fazem termografia, espectrometria, etc. Tudo o que sai ali, da mais ínfima peça até às maiores, é de uma segurança extraordinária. E, portanto, como tal, eu fico encantado porque o professor Queiroz e Melo não precisa ser reprocessado, não precisa ser reutilizado, porque ele está aí ativo. Agora, é pena quando ele diz outros interesses. Há fundamentalmente, ele não referiu, mas as corporações a trabalhar nisto. Com interesses até. Eu peço desculpa de interrompê-lo. E vamos então passar aos edifícios e depois teremos tempo mais tarde. Eu sei que a sua doutora Sandra não é... Vou-lhe tirar mais 2 minutos. Não está a boicotar a minha intervenção. Não, estou a incentivar a sua intervenção dos edifícios. Eu pedi a projeção dos slides, por favor. Já estava. E vou recuperar os meus 10 minutos. Não, agora já são só 8. Já são só 8. Tende a apressar. É uma agenda muito breve, a apresentação da ATEP, Ativos Físicos Hospitalares, que constitui naturalmente as infraestruturas, as instalações, equipamentos, a evolução tecnológica, a racionalização e controle de energia e a poupança versus desperdício, que já tem sido suficientemente tratada hoje
e ontem que tive a oportunidade de assistir a algumas mesas também. A ATEP tem 38 anos de existência, representa engenheiros, arquitetos, algumas entidades e empresas de saúde, ligadas à saúde. Como ações formativas, que se dedica também, além dos congressos e seminários, tem feito agora ciclos de webinars, sobretudo com a pandemia, com todos os males que nos trouxe, também teve algumas virtualidades. Temos cerca de 500 associados, num universo de cerca de mil engenheiros e arquitetos da saúde. Em 2011, fizemos no Hospital da Universidade de Coimbra um workshop subordinado ao tema Qualidade do Ar Interior e Certificação energética em edifícios hospitalares. Portanto, estamos a falar há 11 anos, já nos preocupávamos com isso. Temos feito diversas ações neste domínio e temos um congresso previsto para os Açores, que era para ser em Páscoa do próximo ano, mas será para outubro, subordinado ao tema Gestão de Ativos Físicos e Controle das infecções associadas aos cuidados de saúde. Procuramos fazer benchmarking nacional e algum internacional das boas práticas. Temos como meio de comunicação a revista Tecno-Hospital e o website que está... A Tecno-Hospital, ali à esquerda, tem em agosto, creio eu, 2011, a revista tem normalmente uma entrevista, um entrevistado, e tem um dossiê, todas as revistas. Dossiê que tem cerca de 5 artigos, 6, e aquele já tinha um sobre energias renováveis na saúde. O segundo, que é de 2016, o entrevistado foi o professor Francisco Jorge, Eficiência Energética e Renováveis em Ambiente Hospitalar. Mais recentemente, a resposta do SNS Pandemia e Desafios do Futuro, em que o entrevistado foi o engenheiro Costa Silva, professor, e que, curiosamente, numa interessante entrevista, dizia que nós temos agora a possibilidade de fazer investimento a uma escala muito significativa, mas temos de reconfigurar todo o SNS. Estamos a falar, entrevista feita há menos de um ano. Curiosamente, alguns dos entrevistados passaram a ser ministros, inclusive a anterior ministra, mas, e o professor Adalberto também e outros. Só para questões também que procuramos nestes dossiês envolver vários profissionais da saúde, designadamente administradores hospitalares, porque a revista é de Engenharia e Gestão da Saúde. E temos no Conselho de Redação sempre um administrador hospitalar também, além de interagirmos com outras diversas profissões. Como ativos físicos, temos naturalmente os hospitais, os centros de saúde, outras pequenas instituições e alguns, o parque de edifícios hospitalares do SNS tem uma idade global média de 47 anos. A região de Lisboa e Val do Tejo, 55 anos. Portanto, se uns têm 100 e 100 e tal anos, aos mais recentes, contudo, desde 2006 há uma estagnação na construção de novos edifícios hospitalares ou da saúde. Hospitalares da saúde tem havido alguns centros de saúde, com exceções como o Hospital Pediátrico, foi inaugurado em 2011, embora já estivesse há uns 4 anos pronto a arrancar e também não arrancava, não se sabia bem porquê. E às vezes iniciativas também de cidadania, falando com algumas pessoas que perguntavam porque é que o hospital não está a funcionar, está pronto, e os jornais davam eco disso, com os fios de água que passavam e uma rendilhados e etc. Eu tive a oportunidade de colocar a questão à ARS e ao dono e ao utilizador futuro do hospital, que era o Centro Hospitalar de Coimbra, e pusemos o hospital a funcionar em 3 meses. Era para ser 1 mês e meio, mas não dava e, portanto, há aqui
também há alguém na sala que, nessa altura, estava na ARS e, portanto, percebe do que estou a falar. Portanto, trabalho de equipa, de envolvimento, de participação também, preocupação cívica. As remodelações, ampliações e renovações que se faz neste tipo de hospitais, que também já terá cerca de 100 anos, e noutros, naturalmente, são feitas, começam logo na questão do projeto e com pessoas competentes, experientes e envolvendo, tivemos aqui, está agora ali a engenheira Cristina Santos, que sabe bem, melhor do que eu, do que estamos a falar, que é preciso um trabalho muito profundo e responsável, passando depois por fazer os cadernos de encargos, os concursos, a obra, a gestão de obra é importante, assim como a fiscalização. Portanto, é um trabalho que exige dedicação e, portanto, é feito, sobretudo, aqui pelos engenheiros e arquitetos na fase de projeto. Em termos de outros ativos físicos, neste caso os equipamentos, maior eficiência, já falámos subejamente da energia solar, térmica e fotovoltaica. Aqui temos os casos de microgeração, em que se põe a questão que já não há telhados, dizia o meu colega e vosso colega, administrador João Barranca, que às vezes não há telhados. Curiosamente, já há agora soluções com telhas para centros de saúde, etc., sejam curvas, planas, que começam a ser utilizadas, assim como não tenho ouvido falar da produção eólica. A eólica tem o problema do ruído, que todos sabemos, mas começa a haver. Já há países que têm microeólicas que não fazem ruído e, portanto, podem estar instaladas em casas, em edifícios de saúde. Claro que alguns têm centenas para ter uns milhares de quilowatts-hora, ou de quilowatts. Mas não sendo ruidosas e sendo já um investimento possível, vale a pena. Maior eficiência, já falámos, reaproveitamento de energia. Creio que, pelo menos não ouvi falar, mas não assisti a todas as comunicações, também da valorização dos resíduos. A valorização térmica, designadamente, a produção de eletricidade e de vapor através da incineração de resíduo e que está a ser feita em Portugal e para aquecimento de águas também. O professor falou aqui da urina, curioso. Poderíamos falar também dos dejetos. Nós temos também na Tecno-Hospital um colega ligado à academia e que muito entusiasticamente me falou há pouco tempo dos dejetos, dos esgotos dos hospitais, porque é que não aproveitamos para a produção de energia, tem metano, fundamentalmente, matéria orgânica, e eu chamei-lhe a atenção, cuidado que a maior parte vai nos esgotos com água, muitos efluentes líquidos. Isso só havendo uma gradagem, melhor dizendo, separação, porventura, dizer, mas olha que já existe e eu vou, infelizmente não tive oportunidade de... Sr. Engenheiro, o seu tempo? E sei que ainda tem coisas importantes para nos dizer, mas temos menos... ainda tem coisas importantes para nos dizer, sim, mas temos mesmo de acelerar. Muito bem. Baixo consumo, portanto, para autoconsumo, designadamente, este tipo de... Iluminação LED, antes disso, a robótica também como evolução tecnológica, quer seja nos campos cirúrgico, diagnóstico e tantos outros, já em hospitais também. A descontaminação por ultravioletas C, UVC ou vapor de peróxido, os painéis solares estamos conversados, a biomassa, falou-se ontem na biomassa, num dos painéis. E curiosamente, a propósito dos fotovoltaicos, eu tive há 2 anos e meio na apresentação do projeto do novo Hospital Central do Alentejo, com o engenheiro, o professor também Eduardo Pineda, espanhol, Souto Moura, que são os autores do projeto, e ficámos surpreendidos, à TEP, como é que não tem energia fotovoltaica. Curiosamente disseram aquilo que não nos espanta, que o projeto não previa, o orçamento era curto,
e voltamos a falar do mesmo que tem sido aqui debatido. Contudo, propusemos que ainda estão a tempo de minorar com painéis há sol, há parque de estacionamento muito extenso exterior, portanto faz sombra e energia elétrica está já em início de construção, há um ano e pouco. Não sei se contemplam ainda alguma solução de recurso. Os chillers mais eficientes, pode-se, e falou-se aqui também, a doutora Ana Infante, creio eu, mudança dos chillers que precisa. Tem havido mudança de chiller de arrefecimento em alguns casos e são depois economizam cerca de 20% de energia e podem aquecer também, fazer aquecimentos e armamento de águas. Controle das perdas térmicas nos periféricos, água quente, vapor, água gelada. Racionalização. Dados os valores que aqui ouvimos, de facto, as energias renováveis são uma... E não falámos da cogeração. Ontem também se falou de cogeração em alguns hospitais, e eu devo dizer que tive uma experiência muito interessante com alguns hospitais, quando estava nesta área, em que aderiram à cogeração, em que implementaram a cogeração. Claro que ontem foi debatido que havia a dificuldade dos concursos, o tempo, as burocracias. Naquele caso, e penso que as que há em Portugal, as tais 12 ou mais, é através do SUS Veolia, e é possível fazer, apesar do Tribunal de Contas ter questionado várias vezes e com muita insistência, foi sempre tudo demonstrado, um negócio transparente, as contas, os resultados, as faturas, e esses 12 hospitais pouparam muito dinheiro. Devo dizer que tive duas amargas experiências. Uma com um grande hospital que, vem-me oferecer isto, no hospital não paga nada, só vai ter benefícios. E quando a oferta é muita, os pobres, não sei de quê, desconfiam. Nós vamos fazer por nossos meios. Chamaram alguém, eu inclusivamente fui, participei na reunião, não resolveram, até hoje. Tinham um ponto de entrega de energia, contratualizado anteriormente, candidatura, acabaram por perdê-lo. Outro hospital, de forma diferente, achou que não devia enviar só o processo para o Ministério da Saúde, mas também para as finanças. Claro que foi para a saúde, para as finanças, a saúde, como era habitual, agilmente, sim senhora, tem interesse, as finanças demoraram, perdeu o ponto de ligação, de interligação também. Portanto, não falamos aqui do aluguer operacional de equipamentos. Uma das formas de poupar também é o aluguer operacional. Em vez de estarmos a comprar, alugamos, vamos pagando e os equipamentos depois, tipo renting, até podem ser, no final, ficar a pertencer ao hospital. Posicionar e poupança versus desperdício. Também comecei por falar desta poupança. E dado o tempo, vamos deixar para o debate, se for caso. Isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Peço desculpa pela insistência. Obrigado. De seguida, o Dr. José Chenchu vai apresentar-nos então a sua visão da academia desta questão. Também tenho uma apresentação, não sei Sim. se... Então, muito boa tarde. O meu nome é José Chen, sou médico e tenho feito trabalho na área da sustentabilidade ambiental em instituições do SNS e não só, mas já aí vamos. Eu vou passar já à apresentação. Já falamos muito do papel de nós, da saúde, de termos de trabalhar esta área da parte ambiental, porque o ambiente influencia também a saúde, e já falamos disso ontem e hoje também. E, portanto, temos que tentar tornar as instituições mais verdes, mais resilientes e mais sustentáveis. Aqui, só para passar isto rapidamente, nós sabemos que o edifício e o setor da construção contribuem para cerca de 35% da energia global consumida.
Para além disso, isso corresponde então a 40% das emissões de CO2 e que no setor da saúde, em específico, nós temos um impacto global de cerca de 5% de todo o impacto no ambiente. E, portanto, toda esta questão da eletricidade, da energia, da água também e também dos resíduos acabam por influenciar o ambiente e aqui temos mais dados relacionados com os resíduos que nós produzimos diariamente nos hospitais e a gestão desses mesmos resíduos que acaba por ser deficitária em várias instituições. Portanto, os hospitais verdes é algo que nós almejamos, está dentro da parte da resiliência climática definida pela OMS também e, portanto, várias medidas que devemos adotar nos hospitais e também nos centros de saúde, obviamente. Falamos já hoje do reprocessamento, do compromisso institucional, das pessoas quererem e terem vontade de alterar e também destes dados que já foi apresentado na sessão anterior, da redução dos custos de até 15 mil milhões de dólares em 10 anos e de emissões de CO2 de cerca de 142 megatoneladas por ano. Portanto, há várias medidas ambientais, não me vou alongar muito porque já falaram muito nestes 2 dias e amanhã vão falar mais, mas que acabam por diminuir os gastos, as emissões, contribuir para a resiliência. Também já falamos da qualidade do ar interior e da performance também do trabalho e há estudos que indicam que ter uma melhor qualidade do ar dentro dos edifícios contribui para que nós tenhamos também um ambiente mais propício a trabalharmos melhor. Em Portugal, há vários documentos que regem, em Portugal e no mundo. Temos um documento da OMS que fala sobre instituições de saúde resilientes a nível do clima e sustentáveis. Em Portugal já falamos hoje sobre o EcoAt Saúde. E indo diretamente para o meu estudo, principalmente, este foi o primeiro que eu desenvolvi, relacionado com sustentabilidade ambiental no SNS. Foi aplicado um inquérito a várias instituições de saúde e conseguimos cerca de 54 instituições e que responderam e tentamos realizar então um diagnóstico, ou seja, tentar perceber como é que Portugal está em termos de medidas de sustentabilidade ambiental. Aqui só alguns resultados, não vou alongar muito neste, que é o primeiro dos estudos. Tentamos colher dados sobre que medidas que foram implementadas nas instituições relativas à redução de consumo de energia e muitas incidem nas boas práticas, alguma alteração estrutural em termos de painéis fotovoltaicos, por exemplo, mas também a parte da sensibilização. Não chega, e já sabemos que não chega. Portanto, depois disso, com estes dados, ainda desenvolvemos outro estudo, tentamos perceber e comparar as eficiências das medidas que foram realizadas e implementadas nestas instituições. E aí pegamos em 24 das instituições que tínhamos e tentamos avaliar a eficiência através de um método econométrico de regressão de fronteiras estocásticas, que basicamente avalia a eficiência técnica das medidas. E alguns dos resultados que obtivemos estão aí demonstrados. Aqui os valores positivos contribuem para a ineficiência e quando tem 3 asteriscos um valor é significativo. Quando tem 2 também, quando tem 1 já não. Portanto, há aqui vários valores. Por exemplo, a quantificação de CO2 contribui para a ineficiência e, por exemplo, o uso de painéis fotovoltaicos contribui para a eficiência, porque é um valor negativo. Aqui no consumo de água temos vários valores também, por exemplo, o facto de termos um sistema de pré-tratamento de águas ou a reutilização de águas dentro da instituição também contribuem para, então, a eficiência. Em termos de resíduos, também averiguamos estas mesmas variáveis e vimos então que para o total de resíduos a quantificação de CO2 contribui para a ineficiência, ou seja, é preciso investir mais na quantificação de CO2 dentro das instituições. Também comparamos a eficiência dentro das instituições e dentro de cada um dos parâmetros e vimos aqui a variação, sendo que 1 é a máxima eficiência e 0 a mínima, obviamente, e há uma grande variação dentro das instituições avaliadas
ou seja, obviamente isto basicamente demonstra que há instituições que trabalham bastante mais para a eficiência e há outras que são bastante ineficientes ainda, sendo que no caso do modelo 2 relativo à água, que são muito mais ineficientes que, por exemplo, a parte da energia. Para os resíduos, temos aqui a diferenciação entre os resíduos do tipo 4, que são bastante ineficientes ainda, e, portanto, o que este estudo acaba por concluir é que temos que investir mais na reutilização, na gestão mais amiga do ambiente, mais verde, e na melhoria do tratamento de resíduos. Em termos da água, a questão do pré-tratamento, do circuito interno, mas também do aquecimento da água. E na eletricidade, o uso de lâmpadas LED, por exemplo, o investimento em painéis fotovoltaicos e solares e a quantificação de emissões de CO2. E isto acaba por guiar a parte de gestão em saúde, a parte do investimento e de resiliência dos sistemas de saúde e também tentar puxar para que os hospitais possam também obter certificação energética e ambiental. Aqui também falo um bocado desta organização, que é a Healthcare Without Harm, com quem eu tenho trabalhado para os meus próximos projetos, que acabam por ajudar os hospitais e instituições de saúde a adotar melhores medidas em termos do ambiente. E eles acabam por ajudar as instituições e tem várias instituições, mesmo em Portugal, que já aderiram a esta rede e que contam com a sua ajuda para melhorar a parte ambiental. E é uma organização não governamental, mundial, e tem a sua counterpart a nível europeu também. Aqui trago também a questão de termos a responsabilidade e o dever ético de implementar medidas que mitiguem as alterações climáticas. E eu sou de uma geração mais nova que se preocupa bastante com esta temática e penso que toda a minha geração se preocupa muito mais do que as anteriores e espero que isso também mude para as gerações mais velhas, não querendo ofender ninguém, mas que temos o dever de tomar medidas para prevenir que nós contribuamos também para este impacto no ambiente e que, por sua vez, o ambiente depois também impacta a nossa saúde. Portanto, nós estamos aqui a alimentar este ciclo vicioso. Outro desafio que vos trago aqui é a qualidade dos dados, que, de certa forma, acaba por dificultar a investigação. Temos de ter mais investigação dirigida para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Não chega o que estou a fazer e penso que não sou o único que está a fazer. Conheço mais gente de outros países que faz, mas em Portugal não há muito e partindo da saúde ainda menos. Depois, outro problema que eu também acho relevante é a necessidade de traduzir esta evidência que eu trago para a prática. O que é que eu quero dizer com isto? Demonstrar quanto é que nós poupamos com estas medidas, por exemplo, e qual é a nossa pegada ecológica após a implementação das medidas. E é isso que agora no doutoramento também estou a desenvolver e estou a tentar trabalhar. Uma das coisas que estou a fazer é uma revisão sistemática sobre as medidas de eficiência energética que está a ser desenvolvida com a Cochrane. Por fim, a parte dos ganhos económicos, sociais e ambientais, que, como vos falei, também ajudam a suportar a adoção destas medidas a nível hospitalar. E muito obrigado. O microfone. Já está. Muito obrigada. É uma excelente apresentação e dentro do tempo. Agora vamos passar para a prática hospitalar. Como é que um hospital com 70 anos já, que tem o Hospital de Santa Maria e depois o Polivalente, ainda mais antigo, se tem ajustado a estes desafios? Dr. Mário Bernardino, administrador hospitalar. Faça favor. Uma apresentação e das medidas de sustentabilidade que têm vindo a ser faladas, verifica-se a necessidade de planear. Já hoje aqui foi dito que sem um plano é difícil implementar medidas de sustentabilidade, até dada a necessidade da sua integração. Eventual avanço numa delas, deixando a outra para trás, poderá prejudicar a própria sustentabilidade. E eu estou aqui a representação do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte para fazer uma mera introdução ao plano que
engenheiro Nuno Jorge nos vai apresentar, que elaborou um plano estratégico para a sustentabilidade ambiental, essencialmente baseado em 3 fatores. 3, podíamos chamar, determinantes. Isto é suposto andar? Ok. O primeiro não podia deixar de ser, e já foi falado com certeza hoje muitas vezes, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os 17 objetivos. Ok. Estes 17 objetivos reconhece, mais uma vez, que a ação numa área afetará os resultados noutros e o desenvolvimento deve equilibrar, portanto, a sustentabilidade social, económica e ambiental. O segundo determinante é, de facto, aquilo que está na moda, não só na saúde, como qualquer empresa, que são os pilares, os 3 pilares da sustentabilidade. E cada processo de investimento, para ser sustentável, terá que referir inclusão e considerações ambientais, sociais, de governação em cada um destes. As considerações ambientais podem incluir medidas de proteção ambiental ou mitigação e adaptação às alterações climáticas. As considerações de natureza social englobam desigualdades, inclusão de direitos humanos e a governação, não menos importante, terá que adaptar-se a critérios que mitiguem e eliminem impactos negativos das típicas estruturas de gestão. Portanto, quando se fala num investimento sustentável, fala-se num tipo de investimento cuja decisão se baseia não só no lucro, mas também em questões que se baseiam nestes 3 pilares. E quando falávamos nos níveis de gestão, as instituições incorporam sistemas de ação que visam produzir bens e serviços. E visam produzir bens e serviços com uma estrutura, que são por si recursos. Recursos que se traduzem nestes 3 níveis que importa conciliar. Quando se faz um processo de investimento, a parte visível é a estrutura física. Utilizam-se meios financeiros, humanos, técnicos, informacionais, mas não devemos esquecer também aquilo que dizia o professor Queiroz e Melo como o fluxograma funcional. É importante criar normas e procedimentos que articulem muito bem aquilo que foi investido na estrutura. Por último, e não menos importante, os comportamentos individuais também salientados pelo professor Queiroz e Melo. É com as pessoas que contamos. O investimento sustentável na estrutura física pode ajudar a fortalecer as empresas, a alcançar retornos a longo prazo. Todavia, os profissionais e as suas práticas são fundamentais para o sucesso. Por outro lado, as práticas destes profissionais são independentes e influenciadas pela cultura organizacional, pelos comportamentos individuais. Significa então que um investimento só será efetivamente sustentável se criar oportunidades para incentivar as pessoas a optar pelo futuro que nós queremos vir a construir. E é isto que se tentou traduzir no plano, que vou passar a chamar o Sr. Engenheiro Nuno Jorge, que contempla objetivos ambiciosos que serão difíceis de alcançar a curto prazo, porque o investimento, o financiamento necessário não abunda. Mas eu vou passar já ao Nuno Jorge para o efeito. Uma apresentação. Antes de mais, boa tarde. Quero agradecer o convite ao Dr. Xavier, em que vimos, sua professora, em virmos cá partilhar o nosso projeto Green Hospital, em que tem vários objetivos, mas antes de mais, para quem não conhece o Hospital Santa Maria, ainda se trata
além de ser o maior hospital do país, também é o maior edifício público do país. É dos anos de 44 e a sua inauguração foi em 53. O que quero com isto dizer? Que este hospital foi concebido para gastar energia. Tinha-se acabado de construir a barragem de Castelo Bode e não tinha onde se gastar. Então, em Santa Maria tudo era elétrico. Portanto, aquecedores, termoacumuladores. Tenho aqui no ponto seguinte 99 termoacumuladores elétricos. Estou a imaginar isto a consumir energia. Em 99 termoacumuladores elétricos, estamos a dizer que a maior parte é de 500 litros. Portanto, isto é um pouco do que é que estamos a falar da instalação do hospital. Temos 63 chillers, depois já não temos, que já vou falar mais à frente. 1000 splits, que nós chamamos de periquitos, que eles estão semeados por todo o hospital. A nossa rede elétrica, a rede de águas, os nossos envidraçados são 5.400 janelas. Isto tem influência no consumo energético do edifício. A parte do equipamento médico também tem uma grande influência. Temos cerca de 80 mil equipamentos médicos, 5 TACs, estamos com 2 ressonâncias e estamos para comprar mais uma, 4 angiógrafos, mais 4 que estamos a comprar e 5 aceleradores lineares. É um grande consumidor. Temos aqui um pouco o conceito do Hospital Verde. Nós estamos numa fase a tratar de uma acreditação para sermos um Hospital Verde e tem em conta que é na acreditação LEED ou IBRIM e tem em conta 10 pontos. Temos a questão da água. Eu hoje só vou discutir aqui o ponto 2. Temos a eficiência energética no Hospital de Santa Maria, a mobilidade elétrica, estamos a apostar em carros elétricos, o hospital sem papel, a redução de ruído, neste caso devido aos aviões, o que já foi aqui discutido, resíduos hospitalares, a circulação, os hospitais são muito pobres em questão de sinalétricas. Também temos a questão da aplicação de pavimentos antimicrobianos e ultimamente também temos estado a ajustar a questão das torneiras com revestimento em cobre. Também temos apostado no ar ambiente e, por fim, um campus hospitalar que possa ter um circuito de manutenção, que seja uma expansão da cidade universitária e até com usufruto pelos doentes. Isto é o nosso belo certificado energético, que já foi aqui discutido. Classe D. Pronto. Classe D, acho que até nem muito mal. Pronto. Não basta termos estes resultados. Nós, no ranking da ACSS, até nem estamos mal. Certificado energético, estamos em primeiro lugar. Em questão da eficiência hídrica, estamos em segundo. Isto antes das implementações. Isto para nós não basta. Consumos de energia. Nós gastamos, eu tenho aqui dados de 2019, porque 20 e 21 foram-se anos atípicos, 3 milhões de euros é o que nós gastamos de energia por ano. Ou que gastávamos, porque a nossa projeção para este ano são 7 milhões, isto devido à crise energética. Em questão da água, ainda não se sabe muito bem como é que vai ser os aumentos. O gás, vamos passar de 93 para 188. Eu tinha aqui só os consumos ali de 2011 para mostrar que nós de 2011 para 2019 já andámos preocupados com os consumos. Nós na energia tínhamos conseguido baixar cerca de 5%, não é muito, mas foi um pouco à custa da substituição dos elevadores, que são os sistemas mais eficientes, e na água teve um grande impacto, 76% eu acho. Nós reativamos os poços da origem da construção do hospital para ser utilizados para a rega, em vez de ser utilizada a rede de consumo humano para a rega. E foi detectado ainda muitas rupturas. Hoje em dia fala-se em rupturas, muita gente fala que é um mito, mas há muita rede enterrada que tem rupturas há mais de 20 anos. O gás, infelizmente, ainda não conseguimos lá chegar porque as cozinhas não param. Pronto. O que é que nós fizemos? Nós candidatamos ao PO-Seguro, muitos hospitais candidataram-se, conseguimos 15 milhões de euros na questão de eficiência energética que foram aplicados em 4 medidas. Substituição de lâmpadas LED já foi subejamente mencionado até pelo engenheiro Abrão. Isto
não sei se se alguém da sala já experimentou substituir em casa, isto traz impacto na conta da casa. A primeira e única vez que eu substituí lá em casa, ouvi a minha conta reduzida em 20 euros. Isto numa conta de doméstico é bastante. Substituição de janelas. Temos 5.400 janelas. Substituímos grande parte delas, não digo que foram todas, porque só substituímos as janelas que mexiam na eficiência. Nós temos pisos enterrados que não substituímos, temos janelas que dão para elevadores que não substituímos, portanto, era tudo do piso de ferro para cima. A somar isto, nós fizemos isto em tempo de pandemia. A senhora professora Escoval está aqui e sabe como é que isto foi. Eu tinha a cabeça a prémio todos os dias, porque ou tratámos doentes ou fazíamos obras, não fazíamos mais nada. E muita gente dizia assim, vamos ver se a obra vai chegar ao fim. Pronto. Mas conseguimos. O que é importante é que conseguimos tratar os doentes e conseguimos fazer a obra. Montamos um parque fotovoltaico de 1 megawatt. Na altura, quando nós nos candidatamos, era o limite. Não podíamos ter mais do que 1 megawatt. Está montado, está a trabalhar. Portanto, utilizou-se uma metodologia de sombreamento. É uma solução mais cara, mas já se traz mais conforto para todos. Portanto, os carros estão todos à sombra. Temos uns carregadores para carros elétricos, também é outra solução. Depois temos a central térmica. A central térmica foi o maior projeto que eu aqui tenho que agradecer ao Dr. Jorge Pinto pela sua ajuda. A central térmica vai-nos permitir poupar em questão de águas quentes sanitárias. Os 99 termomodores que eu falei há bocado, vou metê-los todos no lixo. E como é que eu vou obter água quente? Custo zero. Excepto vou ter que pagar água. Temos daquele lado, isto já são fotografias da nossa central, temos uma bomba de calor que vai fazer frio para o ar-condicionado. Isto para o engenheiro não é novidade nenhuma. E vou recuperar o calor da máquina para aquecer a água. E o que não chegar, vou utilizar os painéis solares para aquecer a água. Teoricamente isto chega, só que não há sol todos os dias e tenho 3 caldeiras de redundância. Portanto, teoricamente eu não vou gastar energia para aquecer a água, vai ser gratuito. Depois temos a questão da refrigeração, que é obtida por chillers. Isto não há nada a fazer. Nós colocamos 4 chillers ao todo e vou dispensar 63 chillers. Isto em questão de energia é muita poupança. Isto é uma ideia do que nós fizemos, o esquema. Portanto, temos a central térmica, temos 4 chillers, temos um quinto, temos pensado num quinto para o futuro, se for necessário, e temos a rede toda que nós fizemos em tempo de pandemia. E posso dizer que isto foi violento mesmo, foi muito violento. Eu tirei esta fotografia porque achei interessante, isto foi deste ano, já com a central a trabalhar. Foi um dia que estavam 43 graus, uma onda de calor, e nós estávamos a injetar água fria, portanto, fluido térmico a 4.9 e vinha a 7.8. E eu pergunto, naqueles dias de calor, o que é que acontece? O pessoal começa a gritar, a dizer que a máquina não dá mais, ou então temos que carregar a máquina para arrefecer, porque não consegue fazer as transferências. Aqui estamos a alimentar a 4 e estamos a receber a 7, sem stress. As máquinas não estavam a 50%. Também tínhamos a instalação do Enerkeeper. Eu chamo isto a caixa de Pandora. Que são aqueles frigoríficos que estão em cima do caminhão, que o que faz é equilíbrio de fases. Isto supostamente faz uma poupança de 4%. Isto ainda não, são os únicos que cá em Portugal ainda estamos em fase de análise. Também tínhamos e está em fase de conclusão um sistema de gestão técnica centralizada que permite controlar a climatização toda. Isto, como é um hospital já muito antigo, tinha tudo menos ser esperto. Este hospital não tinha nada. Portanto, os hospitais, felizmente os novos já têm gestão técnica centralizados, conseguem controlar tudo, iluminação, ar-condicionado,
O nosso só agora é que vai permitir isso. Pronto, só agora. Isto é que supostamente vamos subir de D para B. É a nossa subida na eficiência. E estas medidas que eu acabei de falar irá nos permitir poupar isto às contas de 2019. 1 milhão de euros por ano. O que significa 30%. Agora, com este aumento de 2022, fazemos as contas da mesma maneira. Eu vou poupar 30% no consumo. Aqui tenho uma tabela do impacto. As janelas, vamos dizer, as janelas é o pior investimento. Só tem 2% de impacto no consumo, mas nós necessitamos das janelas. As nossas janelas antigas eram em ferro, eram em vidro, entrava água, entrava vento, entrava tudo pela janela, até pássaros. Substituímos as janelas, toda a gente nota o conforto. Para o conforto térmico nota-se bastante. O sistema fotovoltaico, 14%, é o impacto, também aquilo só trabalha durante o dia. Substituição das lâmpadas tem bastante impacto, 17%. São poucos os serviços, há muitos serviços, corredores estão ligados 24 horas. Falou-se há pouco tempo em desligar as luzes. Temos que ver que lâmpadas é que são, porque se calhar vão gastar mais em acender e desligar do que deixá-las ligadas. A central térmica é o que tem muito impacto, 67%. O que é que ainda nós fizemos mais aqui? Nós candidatamos ao fundo 15 milhões. E logo no início, claro, 15 milhões com IVA, logo no início andamos a investigar a aplicação do IVA a 6% e não a 23%. Estávamos na área da reabilitação urbana de Lisboa, o nosso edifício tinha mais de 30 anos, estávamos a favor. Foi aceito. Poupamos 3 milhões, limpinhos. Reprogramação, mais 2 parques fotovoltaicos. Estamos a terminar a questão da autorização na ACSS e ainda vamos arrancar a obra este ano. Teoricamente, vamos ver, teoricamente a nossa classe energética vai passar para a A. Isto através dos painéis fotovoltaicos. Isto é melhor velho que novo. Pronto, muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Nuno. É espetacular ver um hospital daquela dimensão, de facto, ter uma poupança tão significativa. É daquelas questões que parece quase ingovernável, não é? Mas depois, começando por uma ponta, as coisas vão surgindo. E uma das questões que nós temos aqui, e que lhe ponho assim, havendo recursos escassos, que medidas devem ser priorizadas para maximizar o impacto da sustentabilidade dos edifícios? Porque, de facto, o que é prioritário no meio disso, se tivesse que cortar a meio? Eventualmente a central térmica, não é? Que foi aquela que no fundo... Nós tivemos um problema que nós partimos o projeto em 4 e tivemos de estar à espera da autorização de todos os projetos para arrancar. Porque se nós deixássemos um projeto para trás, tínhamos aquela meta. Se nós não chegámos à meta, tirávamos o dinheiro. Portanto, ou era tudo ou não era nada. Portanto, e a central térmica foi a última autorização que veio e as outras três já tinham. E aconteceu o projeto das janelas, já ter o projeto e quando chegar da central já tinha caducado a autorização. E termos pedido autorização para nova autorização. Porque existe, de facto, essa necessidade os recursos humanos, como foi mencionado pela arquiteta Sofia Coutinho, os recursos humanos são mínimos. Eu posso dizer que o SE de Santa Maria andou a trabalhar durante a noite, porque durante o dia nós não podíamos trabalhar porque tínhamos os trabalhos do SE, normal. Todos os dias. Portanto, tivemos de trabalhar durante a noite porque podemos levar este projeto para a frente, nomeadamente a candidatura. Uhum. E Dr. José, isto é coincidente com aquilo que tem vindo a estudar? Bate certo? Sim, a parte dos painéis solares e fotovoltaicos, sim. A parte das centrais, em Portugal não há muitos hospitais que o tenham, portanto, eu não tenho esse conhecimento, mas de facto já li a literatura e de facto nos países que têm centrais geotérmicas também e centrais térmicas também. São duas das alternativas que de facto contribuem mais para a eficiência energética. Por exemplo, na Islândia eles têm as centrais geotérmicas, que é a principal fonte acabam por de ser energia. circulares, Exatamente. Não é? Muito bem.
Não sei se na assistência alguém tem alguma questão, nós temos dado alguma prioridade, acho que vem aqui pelo... Não há? Como temos este atraso de tempo, se calhar vamos dar por terminada esta sessão. Muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigada à assistência lá em casa, e contamos que continuem também connosco para as sessões seguintes e amanhã também. Muito obrigada.